E agora, então, a gente falou de alguns conceitos básicos, né? Então agora nós vamos mostrar alguns exemplos dessas formas de relevo nas imagens de satélite. Então aqui a gente, na imagem de satélite bidimensional, sem o recurso da estereoscopia, né, em 2 dimensões, não é muito simples, nem sempre é fácil a gente separar esse tipo de relevo, a planície do terraço, porque como a gente viu, o desnível entre uma unidade e a outra pode ser muito pequeno, né? Ali, aqui está em São José dos Campos, naquela área chamada do banhado ali, é bem acentuado o desnível, mas nem sempre é assim, né? Os principais elementos que formam as chaves de interpretação de imagens para a gente separar as unidades de relevo em imagem de satélite, bidimensionais, que não tem esse recurso em 3 dimensões, são a textura, a forma e a sombra. Bom, então aqui é um exemplo aqui no setor de São José dos Campos, do Rio Paraíba do Sul, aqui é a faixa de meandros, a planície que é ocupada por áreas agrícolas, ocupação agrícola. Então aqui a gente já tem um contato aqui da planície com uma região aqui de morrotes aqui ao norte e aqui com o terraço onde tem a área urbana. Como vocês estão vendo, dá para ver, o limite não é muito nítido, muito abrupto, né? Então a gente precisa recorrer a outros recursos, ou carta topográfica com curva de nível, né? Para separar isso, para mapear essas unidades. Aqui é um exemplo, aqui é em Pindamonhangaba, aqui está bem acentuado o contato nessa parte aqui, da planície aqui com o terraço, mas na área ocupada já tem alguns lugares que o limite já não fica tão nítido, né? E quando a área é muito ocupada, também fica mais difícil de separar. Aqui aquele exemplo que a gente viu na foto, que é bem acentuado o desnível, né? A foto foi tirada daqui, olhando aqui para a área urbana, aqui para o terraço, onde está a cidade. Então aqui é o chamado de banhado, aqui em São José dos Campos. Então essa área, esse contato aqui da planície com o terraço, ele é bem marcado. Mas em outras áreas já não é tão marcado, né? Aqui é o exemplo da mesma área com uma imagem de alta resolução. A anterior à imagem Landsat, com 30 metros de resolução, e aqui agora com uma imagem de alta resolução. Mas também às vezes não resolve o problema, né? Não só a imagem de alta resolução por causa dessa sutileza aí nesse caso ele é bem marcado, então a gente vê bem, né? Aqui a gente vê nessa imagem muito bem os padrões de ocupação, né? Então o padrão de um bairro mais de alto padrão, com unidades familiares, unidades residenciais grandes, arborizado, ali com unidades residenciais menores, bairro popular, menos arborizado. Aqui é uma ocupação, né, a favela aqui que não tem unidades bem definidas, nem arruamento bem definido. E aqui é o padrão de ocupação agrícola com os talhões, né, formas geométricas bem marcadas. Aqui é uma imagem do Aster, sensor Aster do satélite Terra, também mostrando aquele setor do banhado bem marcado aqui na imagem, né? Só para reforçar então. Já quando nessas áreas muito ocupadas para cá, nem sempre o limite é muito nítido entre a planície e as áreas de terraço e colinas. Bom, aqui é um exemplo do rio aqui, o rio aqui em Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba, o rio aqui já está encaixado, né? A gente não tem mais a área de planície aqui, então você tem direto um terraço e as áreas de morros aqui, ao longo tem uma pequena parte de planície aqui, né? Mas aqui, por exemplo, ele está bem encaixado aqui. Mas aqui os limites até que são nítidos, né? Entre as áreas de morros, os terraços
e aquele pequeno setor de planície. Dá para separar bem, com textura. Aqui também diferentes unidades, formas de relevo, que também, então, a gente, como falamos anteriormente, são bem separadas por textura, forma, sombra. Nesse caso, então, aqui a planície, né? Área mais, textura mais uniforme, lisa. Aqui já as colinas já tem uma textura um pouco mais rugosa. Um pequeno, muito pouco sombreamento. Ali já na área de morros a gente já tem um sombreamento acentuado, né? E quanto maior a sombra, isso me indica que a altura da forma é maior. Então aqui, por exemplo, eu tenho formas mais com amplitudes de relevo maior do que aqui, né? Aqui já são áreas de morrotes. Outra coisa que a gente pode observar aqui é a forma dos topos, né? Aqui, por exemplo, essas formas mais retilíneas indicam topos angulares, cristas, né? Essas áreas aqui já têm formas de topos mais arredondados, como mostra a foto ali. Aqui já é uma área de relevo plano, né? Tem pouca baixa dessecação. Domina, que é no setor lá do Mato Grosso, essas áreas de chapada, né? Então a gente tem a textura aqui, indica que é uma área dominantemente plana. Aqui já é uma área de colinas, então a gente tem também pouca sombra, textura também não é tão rugosa, né? As formas, os topos são dominantemente também arredondados, aqui próximo também a São José dos Campos. Aqui já é uma área a gente já tem mais sombreamento, mais tipo de morros e morrotes, né? Os mais baixos morrotes, mais altas morros. Aqui, como a gente falou, que a ocupação dominante aqui é pastagem e aqui reflorestamento. A área urbana, então, está concentrada principalmente nos terraços do Rio Paraíba do Sul e nas colinas. Aqui a gente tem, então, essa parte mais de terraço e aqui de morrotes. Aqui também próximo, aqui é o CTA, né, onde tem o aeroporto. Aqui já também é uma área de morros, a gente já está vendo já mais sombreamento, né, dominando morros e morrotes, próximo à represa de Paraibuna. E também vocês estão vendo, dá para perceber também então o domínio das áreas de pastagem e algumas áreas de reflorestamento. Uma coisa que a gente pode observar aqui também, para mapear essa represa, por exemplo, a dificuldade que é saber até onde vai a água e a sombra, né? Então a água se confunde com a sombra do relevo. Então não fica muito preciso o mapeamento, porque não tem como tirar essa sombra da imagem. O que pode se fazer é utilizar uma imagem com ângulo de elevação, obtida com ângulo de elevação solar mais baixo, porque essa daqui foi obtida com, aliás, mais alto, foi obtida com ângulo de elevação solar baixo. Mas aí a gente não tem a variação da lâmina d'água, né? Se a gente quiser comparar uma imagem de inverno com uma imagem de verão, a gente não pode ter essa dúvida. Aqui domina então mais morros e topos angulares. A gente vê aqui pelas formas mais lineares dos topos, né? Essas cristas. E altas, né? Aí também pelo tamanho da sombra a gente pode inferir que são áreas mais altas. Aqui já é mais baixo. Pelo tamanho da sombra a gente infere que é bem mais baixo do que o exemplo anterior. Então domina morrotes, mas é uma área bastante dessecada aqui, né? Essa textura, quanto mais rugosa, mais indica a dissecação do relevo também, pela drenagem. Aqui já é um exemplo de escarpa, aqui na Serra do Mar. Então esse contato aqui entre a parte mais alta da escarpa com o planalto é o que a gente chama de quebra positiva. Então aqui a gente vai ter um limite nítido de relevo aqui, né? Para catar o planalto, para catar a escarpa do planalto, da Serra do Mar aqui.
E esse contato entre a escarpa da Serra do Mar e a planície, a parte plana, com essa textura bem lisa, uniforme, é a quebra negativa. Então aqui a gente tem, além de um contato geomorfológico, de relevo e de solo, também um contato geológico. Então, quando a gente separa essas unidades, esses contatos, a gente faz justamente a delimitação desses contatos aqui para separar as unidades. Mais um exemplo aqui. Aqui a gente tem a vegetação da Serra do Mar, né? Aqui a sombra, muita sombra, está me indicando bem essa altura toda do relevo, né? Essas áreas mais avermelhadas são afloramentos rochosos. Aqui é um exemplo, aqui também na escarpa, mas a parte mais baixa, aqui já perto de Caraguatatuba, que começa a cidade, a gente tem algumas cicatrizes de escorregamentos. Essas áreas aqui, mais claras, tem afloramento e tem cicatrizes de escorregamentos de encosta. Então aqui é um outro exemplo, já que lá na imagem Landsat vocês podem observar então que é mais difícil de identificar, mas aqui numa imagem de alta resolução, da imagem do GeoEye, aqui a gente consegue ver bem as marcas da cicatriz do escorregamento que ocorreu em Nova Friburgo, né, em 2011, janeiro de 2011. A gente vê aqui o antes e o depois. Então, quais são os elementos, os principais elementos para identificar? A forma, a tonalidade, né? A vegetação praticamente foi removida, né? Então, os dois elementos principais é a cor e a forma para identificar cicatrizes de escorregamento. Aqui também é um exemplo de como a gente pode identificar fenômenos, vamos dizer assim, processos morfodinâmicos, as marcas dos processos morfodinâmicos, né? Então, essa facilidade de ter imagens com intervalos de tempo, ou sistematicamente em intervalos de tempo curto, a gente pode monitorar, acompanhar, então, os aspectos morfodinâmicos do relevo. Então, os aspectos morfológicos e morfodinâmicos, principalmente, são os mais explorados, então, com imagens de sensoriamento remoto. Aqui é só para mostrar mais um exemplo, aqui é Cáceres, no Mato Grosso, uma imagem da época mais seca, né? Aqui a faixa da mata ciliar aqui, ao longo do rio. E ali para mostrar aquelas cristas que tem ali naquele relevo próximo a Cáceres, bem característico, né? De topos angulares, bem marcados, essas formas lineares são bem facilmente identificadas aí na imagem. Aqui na mesma área, só que já é uma imagem da época de chuva. Vocês estão vendo aqui como tem muito mais água nessa imagem, nesse período. E aqui também dá para ver o relevo, mas aqui já a vegetação fica mais uniforme e mascara algumas feições, né? Então, às vezes, a época seca pode ser mais interessante, tanto para diferenciar tipos de cobertura como o relevo também. Mas no caso do relevo, o mais importante é a geometria de aquisição da imagem, relacionada com o ângulo de elevação solar e o azimute. Ou, no caso de imagem de radar, o ângulo de incidência, né, do sensor. E o azimute também, né? Aqui também, então, como eu falei que a planície nem sempre, como essa área é muito plana aqui, mapear a planície numa imagem desse tipo é mais difícil, né? O contato não fica muito claro. Pode-se aproveitar, inclusive, uma época de inundação para fazer o mapeamento da área, né? Da área inundada até onde vai a planície, né? Porque onde não inunda você tem um nível mais, o relevo tem um nível mais alto, né? O terraço ele não é inundado, então a área inundada é sempre a área da planície. Então aqui a gente tem uma imagem de época de vazante e aqui depois de uma grande inundação que ocorreu no Nordeste. O problema, a dificuldade é conseguir imagem
na época da inundação, né? Nesse caso aqui o pico de inundação foi 6 de maio e as imagens são do dia 31 de maio. Então, como ela foi uma inundação grande, então as marcas ainda estavam na paisagem, foi possível mapear as áreas atingidas por essa inundação. Uma coisa também que a gente chama atenção é a facilidade de trabalhar com uma imagem colorida. Aqui, por exemplo, você não consegue diferenciar a sombra da água, como eu estava chamando a atenção lá na represa de Paraibuna. E com essa imagem colorida, com uma água que está com material sedimento, né, a gente consegue separar o que é nuvem e o que é água. Então, pode-se recorrer, às vezes, a outras datas para... E aqui também para ilustrar a imagem de radar. Nesse caso aqui, olha como ela foi obtida. Uma no dia 22 e outra no dia 26. Quer dizer, sem problema de cobertura de nuvem, né? Aqui uma região da Colômbia, então foi fácil de mapear a área inundada. Porque eles, com o radar, a gente não tem esse problema da cobertura de nuvem. Aqui também para chamar atenção na imagem de radar, só que aqui já é um modelo digital de elevação, uma imagem obtida com radar interferométrico. Como na imagem de radar, a drenagem e o relevo ficam mais destacados, então a mesma área, uma imagem Landsat e uma imagem do modelo digital. Então aqui a gente consegue ver muito bem, né, a drenagem e aqui a gente vê muito bem a parte de cobertura e uso, né, da terra, mas a parte de relevo e drenagem. Então uma imagem complementa a outra. Então para estudar relevo, essas imagens de radar são muito importantes. Aqui é um exemplo de integração do modelo digital com uma imagem mosaico Landsat, região aqui de Santa Catarina. Foi gerado um perfil. Dá para a gente ver os diferentes compartimentos, né, do Planalto, da Serra do Mar, da planície. Aqui gerado com esse modelo digital de elevação, né? Então a gente tem os diferentes compartimentos, altitude aí das unidades de relevo. Também no mapeamento de paleogeoformas, em áreas de cobertura muito densa, como a gente viu naquele exemplo lá do Landsat, fica tudo muito uniforme, né? Então a gente não vê as feições. Então várias paleoformas aqui só foram identificadas com o modelo digital de elevação, né? Então recorrendo ao modelo digital de elevação, o trabalho do Erickson. É uma tese de doutorado que pode ser consultada aqui, está disponível na biblioteca digital do INPE. É bem interessante que mostra que justamente, principalmente nas áreas de maior cobertura vegetal, que não é possível identificar as paleogeomorfologias e só com a ajuda do modelo digital de elevação. Aqui é um exemplo de que também a gente tem que tomar cuidado quando a gente interpreta as imagens obtidas por sensores, tanto de radar, porque podem ter ruídos. Esse aqui é um exemplo de ruído no modelo digital obtido do SRTM. Toda essa área aqui é uma área com problema na imagem. Então essas imagens foram também utilizadas, esse modelo digital, para mapear a planície de inundação desse setor aqui do Rio Amazonas. Esse trabalho foi comparado com o trabalho de Rez et al., feito em 2003, publicado em 2003, mas que levou mais de anos para ser concluído, e com uma equipe grande. E aqui o Alfaia, foi uma dissertação de mestrado, em alguns meses ele gerou um produto assim, bem compatível, que corresponde bastante a esse aqui, né? Então, para mostrar que a gente, de forma semi-automatizada, né? E nessa região, nesse setor de Óbidos, foi onde a correspondência foi maior. Assim, vamos dizer assim, com uma acurácia aceitável. Aqui foi onde os resultados foram
não foram tão bons, né? Mas que de uma maneira geral, aqui foram intermediários, que de uma maneira geral teve uma grande correspondência. Bom, para finalizar aqui, a gente vai chamar atenção da importância de quando for ser selecionado, quando selecionar o dado e interpretar o dado, verificar com que ângulo de elevação solar e azimuth foi obtido. Aqui tem uma questão. Então, pelo que a gente já viu aqui, no mapeamento da cobertura e uso da Terra, são mais adequadas imagens obtidas com ângulos baixos ou altos de elevação solar? E as feições lineares, como cristas, drenagem, lineamento, são mais destacadas em imagens obtidas com iluminação paralela à feição ou perpendicular à feição? Isso é importante porque a gente, quando for selecionar a imagem e interpretar, a gente tem que prestar atenção nessas questões. Aqui só para mostrar o exemplo disso na imagem. Aqui uma imagem obtida com baixo ângulo, eu tenho mais sombreamento, mas eu tenho um destaque maior, um realce maior das feições. Aqui aquelas feições mais lineares, relevos de topos angulares, aqui é um topo mais plano. E aqui obtida com alto ângulo, olha como o relevo ele já não está destacado, mas as feições para mapear a parte de cobertura, você tem menos a interferência da sombra, então fica mais fácil de mapear. Aqui, ilustrando aqui com uma imagem do Vale do Paraíba, obtida com baixo ângulo no inverno e com alto ângulo. Então, voltando àquela história da represa. Aqui fica difícil saber exatamente onde é o limite da represa, confunde com sombra. E aqui eu já não tenho o problema do sombreamento, mas eu não posso comparar as duas lâminas d'água, porque aqui é época de chuva também, janeiro, né? Então, e olha como, por exemplo, o contato aqui entre a planície e a escarpa não fica tão nítido como na imagem de julho, né? O contato fica muito mais acentuado. Então, a gente, quando vai selecionar, tem que prestar atenção, né? Uma imagem, na verdade, complementa a outra, porque por causa do azimuth, algumas feições são mais destacadas numa imagem do que em outra. Aqui a estrada ilustra bem o problema, aqui ela desaparece no setor aqui, ó, na imagem obtida em julho, a imagem que vai para São José Tamoios, né, Caraguatatuba. E aqui a imagem aparece inteira aqui, ó, obtida em janeiro. Então a estrada está aqui, não sumiu, o problema é a sombra, né? Aqui é uma imagem obtida com as 3 bandas do infravermelho. As imagens do infravermelho, nas imagens do infravermelho a gente tem um destaque também maior do relevo, então são mais indicadas para separar as unidades. Aqui é uma região lá do Piauí, né, de Gil Goiás e Monte Alegre. Aqui é a imagem com o modelo digital, que destaca bem o relevo e a drenagem, então foi feito também os contatos aqui, olha, estão bem nítidos, né, entre as áreas ali de Chapada, onde existe o agronegócio agora, principalmente soja, né. E aqui o modelo digital mostrando bem aqui as áreas, os contatos aqui, ó, quebras positivas e negativas aqui. Então, aqui nessa parte mais alta e plana é que está sendo toda invadida com as culturas de, principalmente soja, né? E aqui é que essa faixa que a gente mostrou que tem que ser preservada para não ser toda erodida, né? Lembrando que a erosão é remontante e ela vai erodindo essas beiradas aqui, essas bordas. Por isso que não pode passar o trator, como nesse caso, que está chegando na borda aqui. Tem que respeitar a faixa para a erosão não avançar para a parte plana. Senão acontece como isso aqui, né? Estava maior e já está, ó,
sendo todo destruído aqui, todo erodido. Aqui foram mapeadas também, então, as APPs de drenagem das nascentes, né, as áreas de proteção. Então, elas têm que ser preservadas, porque senão, mesmo a área sendo plana... E aqui, realmente, agora, para finalizar, mostrando que a comparação, como modelo, esse modelo digital de elevação, ele realmente pode ser muito útil para mapear esses contatos, esses limites de unidades, né? Então, aqui a gente tem os limites do mapa geológico. O branco são os limites do mapeamento feito pelo Radan. E agora, um refinamento desses limites com base no modelo digital de elevação do SRTM. Então, grosso modo, a gente vê que bate, né? Mas a gente pode melhorar isso, né, com esse modelo digital. Então, uma coisa facilita muito, né, a visão em 3D para mapear as unidades de relevo. Aqui também mostrando um exemplo aqui já do mapa geomorfológico, também. Olha como fica muito mais preciso, né, o limite, utilizando a integração aí do MDE com o mosaico das imagens Landsat. Aqui o de solo. Vocês estão vendo também que tem uma grande correspondência, né, entre solo, relevo e geologia. E aqui os slides, as figuras dessa apresentação, a maior parte então estão nesses 2 livros e na dissertação de mestrado do Felipe Alfaia, que fez o trabalho do mapeamento das áreas alagáveis do setor da planície de inundação do Rio Amazonas. Então, obrigada e boa tarde.